Prova da Guarda Civil de BH, que aconteceu no dia 18 de agosto. Então faremos agora a correção da parte de geografia referente à prova. A questão 36, que fala das noções de geografia urbana, falava sobre o mapa da declividade. Encontrou essa questão, né, nas referências. Então tinha uma parte que falava da declividade, tinha um mapa, tinha um texto sobre esse assunto. Então deu para encontrar que a alternativa correta é a D. É a D. Foi retirado da página inicial da referência que a letra A estava correta porque estava perguntando a alternativa incorreta. Então a A estava correta devido a esse texto que a gente colocou aqui, né? Os interessados pausem e vejam que estava correto. A gente conseguiu achar na página inicial, é só vocês clicarem lá no edital, na parte, no link, que vai encontrar também o mesmo texto. A alternativa B estava correta porque também estava expresso. E a alternativa B também, senhores, a gente falou no nosso flashcard, né, que a região centro-sul e leste eram as que possuíam mais a região com mais declividade. Na última semana da prova a gente fez um flashcard sobre algumas peculiaridades da região e notou-se que centro-sul e leste eram essas que têm maior declividade, e caiu na prova. Aí a alternativa C não é uma questão muito fácil de encontrar, mas a alternativa C, a gente viu que a diferença do mapa de declividade apresentado por essa pesquisa da UFMG falava que a maneira que era aferido a declividade tinha 3 valores, né, o mínimo, o médio e o máximo, o que tornava então a alternativa D a alternativa certa do nosso concurso, que na verdade era incorreta. A gente não encontrou uma coisa falando sobre esse assunto, mas pela análise e pelo entendimento da matéria a gente consegue saber que representa o menor ônus para a prefeitura com obras e infraestrutura, um terreno menos íngreme. Não faz só isso, né? Todos apresentam ônus para a prefeitura. E assim, as outras alternativas estavam expressas nesse texto que a questão mesmo colocou. Então a última alternativa eles fez um embaralhamento ali, né? Colocou: nas regiões administrativas de Oeste, Norte e Barreiro estão as áreas com trechos mais suaves e por isso representam menor ônus para a prefeitura com obras de infraestrutura. Ela está incorreta, porque no texto não estava escrito isso, e também não quer dizer que são mais suaves, por ser mais suaves representam menor ônus, porque possui maior ônus, como o próprio Barreiro, que tem até vários projetos de melhorar a situação da região, né? Questão 37, questão grande, né? A gente falou nos nossos vídeos aí que tinha a divisão entre os marcos, né? Marco da modernidade, marco do passado e presente, e por esse entendimento a gente conseguia saber qual era a alternativa aqui que estava mais completa. E a gente foi, né, falando isso nos vídeos. O circuito cultural Praça da Liberdade, né, a parte que falou dele está correto, pela simples leitura que a gente conseguia entender. O 2, o conjunto moderno da Pampulha, também está correto, né? Um marco é uma parte cultural, pertence ao patrimônio cultural da Unesco, igual a gente falou. A gente até falou a data desse que foi tornado patrimônio cultural, que foi 2016, né? Foi 2016, ela concorreu em 2013, a gente comentou sobre isso nos flashcards. Aí no item 3 aí tá falando sobre o Museu Histórico Carlos Barreto. Notavelmente a questão baralhou tudo, colocou coisas do patrimônio lá da Pampulha, né? Colocando como se fosse características do Museu Abílio Barreto, e notavelmente estava incorreta essa alternativa. Então aí já eliminava a maioria da maioria dos itens da prova ali. A parte 4, Mirante do Mangabeiras, pela leitura a gente conseguiria entender também, apesar de ser
um estudo mais aprofundado do que tem lá, né? Perguntou sobre os decks do mirante, que são partes de madeira e o que ajuda a visualizar melhor a capital, e está certo isso. E perguntou também sobre as duas esculturas em aço. Essas duas esculturas em aço que formam de olhos também está lá no mirante de Belo Horizonte. Eu coloquei a imagem aqui dos decks, né? Esse daqui é um dos decks, e o olho, né? As duas esculturas em aço que formam um olho também está lá no mirante. Essa aqui é as imagens. Então a alternativa correta aqui é a letra C. A questão 38 falava da violência e também estava previsto no edital, né? O texto aqui é da Zilli, do Luiz Felipe Zilli, né? Falava sobre a parte da violência. Quem leu esse texto aí se deu bem, e também quem viu alguns vídeos na internet conseguiu entender que a violência ela se dava por maneira fragmentada. A gente colocou aqui na página 14, falava da parte fragmentada e tal. Quem quiser aí pausar e entender melhor para confortar aí, se acertou ou se errou aí, é só pausar. A próxima questão, uma questão mais complicada, questão 39, falava sobre as referências e as características físicas territoriais do município de BH, e aí tinha que ir assinalando. A alternativa correta é a letra A, igual veio no gabarito oficial, porque a gente entendeu que a região leste, a gente procurou sobre a região leste e não havia parques municipais na região leste. É uma questão complicada porque a gente quer deduzir, né, que há parques em todas as regiões, mas o que tornava essa questão certa mesmo é falar sobre a maior área territorial. A gente colocou um mapa aqui para vocês verem que a maior área e assim, vocês podem observar que Brumadinho e outras áreas aqui são maiores do que a região metropolitana, são maiores do que BH. Então ele pediu para comparar entre as regiões metropolitanas se tem alguma maior, falando que Belo Horizonte era maior, né? E não é isso. Tem outras regiões como Brumadinho e outras áreas aí, as de preto, são maiores, as de cinza também. Tem muitas áreas maiores na região metropolitana que BH. Então, de cara, o item 1 aí, ó, o município possui a maior área territorial se comparada com as dos outros municípios integrantes da região metropolitana. Aí essa alternativa estaria errada e já de cara já achava A. Questão 40. A questão 40 já falava dos princípios e eventos culturais realizados no município. A gente comentou sobre esse assunto, falando sobre o Arraial, que é um dos principais acontecimentos de Belo Horizonte, o Carnaval. E a questão veio contra a parte do Carnaval, falando que o Carnaval vem perdendo a importância devido à redução do número de participantes. Não, vem ganhando. Quem acompanha o Carnaval de Belo Horizonte vê que ele só aumenta cada... E esse ano mesmo, no próprio site da PBH, site da prefeitura, ele falou que foi um dos carnavais de Belo Horizonte que teve maior população. Milhões de pessoas apareceram aí na cidade de Belo Horizonte para curtir o carnaval, né? Então a questão vai contra o que estava no próprio site da prefeitura. Aí a parte 3 aqui falava que o evento realizado no aniversário de Belo Horizonte era em janeiro, mas a gente sabe que é 12 de dezembro, dia da fundação de Belo Horizonte. Também estava no flashcard. O resto estava certo lá, gente. Para quem teve dúvida aí, estava nítido, certo. No site da prefeitura estava falando quais são os eventos mais admiráveis de BH. Estava constando Arraial, Carnaval, etc. Agora a questão 41 falava sobre as diretrizes norteadoras do plano diretor e inclusive aquela atualização que foi feita no edital. Todas as alternativas estavam corretas, a letra C é a correta, né? Quem leu aí entendeu. A gente colocou aqui o artigo
15, que falava sobre as diretrizes de proteção da memória e do patrimônio cultural. Se você for bater com o que veio aqui na alternativa, eles colocaram o que estava escrito na lei, apesar de ter colocado um etc. aqui, que não tá escrito na lei aqui, mas o que estava expresso eles colocaram, assim como a parte A2 aqui, eles colocaram a política de segurança pública, eles colocaram o que a gente sublinhou, aquela questão. Então a pessoa tem que ter uma lógica boa para acertar esse tipo de questão, porque diretrizes são coisas básicas e até dedutíveis da lei. Então o cara vai lendo ali e não vê que não tem nada absurdo, ele consegue acertar essa questão. E era assim, querido, né? A pessoa que for fazer a prova, lê as diretrizes, lê tudo isso, mas não memorizaria tudo, mas tiraria uma lógica e conseguiria acertar essa questão também. A questão 42, mais um texto aí previsto nas referências biográficas do edital, falava sobre a mobilidade pendular, e aí estava escrito no edital, quem leu conseguiu entender, mas é uma questão muito complicada de entender para quem não tinha uma compreensão sobre o assunto, da população, como que foi feita a população. E assim, no próprio edital está escrito lá o texto, né, que eles referenciaram. E nessa questão, ela é uma das mais difíceis da prova mesmo, ela teve que ter uma interpretação boa do texto que eles referenciaram no edital e que eles colocaram na questão, e depois de ter uma compreensão do texto, colocar interpretar na alternativa a questão incorreta. A gente achou isso também na internet, né, nesse texto. A gente colocou aqui, lá na letra A, que estava falando do crescimento gradual da população periférica, está escrito lá no texto, na introdução: o crescimento populacional dos grandes centros metropolitanos brasileiros nas últimas décadas do século passado. E muitos municípios da periferia vêm apresentando incrementos populacionais mais expressivos. E é certamente o que está escrito na letra A. A letra B a gente colocou em azul. Depois vocês parem o vídeo também, para não ficar longo o vídeo, e dá uma olhada, porque a gente conseguiu achar nesse texto tudo certinho. E a mais complexa, que foi a C e a D, a gente também achou, e achou em outra parte do texto, como essa parte aqui, olha, que a gente deixou de amarelo. Essa queda na participação da população residente em Belo Horizonte, na região metropolitana, poderia suscitar pelo menos duas conclusões aparentemente antagônicas: a perda de centralidade ou ampliação do campo de polarização do núcleo metropolitano. Na letra C, que ela está correta, fala que a redução do peso demográfico do núcleo metropolitano. Nesse texto mostra que há sim essa redução do peso demográfico do núcleo metropolitano. Que quer dizer o quê? No texto mostrava que a população da região demográfica, a região metropolitana, está se polarizando, está reduzindo a quantidade de gente nessas localidades e indo para as outras regiões de Minas Gerais. E aí a questão C está correta. E a D é contrária a C, que está escrito: constante polarização espacial demográfica. Polarização quer dizer mais concentração. Então não é redução, que nem está falando a C. Não há, então a C está incorreta, porque não há essa polarização espacial, mas sim uma redução do peso demográfico. A letra C é incorreta. No mais, sempre quando a teoria não corresponde ao esperado, devemos levantar a cabeça e seguir em frente. Mais uma frase aqui para ajudar aí os senhores, emocionalmente. Se você nasceu sem condições, pode ser culpa de alguém no passado. Mas se você morrer nas mesmas condições, a culpa é sua. Rick Chester.